Você pode tomar o seu assento. Hoje é dia de festa, hoje é dia de celebração, porque é um dia especial, o dia que nós escolhemos então celebrar a ceia do Senhor. E toda vez que a gente faz isso, é um exercício de relembrar o sofrimento que Cristo pagou na cruz há mais de 2000 anos atrás. E esse sofrimento, ele trouxe como consequência o resgate de todos nós. Por isso é que é um dia de celebrar, porque quando a gente faz o que nós faremos daqui a pouco, então tem um movimento muito interessante, que é um movimento de alegria. É um movimento que nasce a partir da tristeza profunda e da angústia profunda do sacrifício de Cristo, mas essa tristeza e angústia, ela se converte numa alegria, tão tremenda. Por isso é que nós todos somos convidados a celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, porque Ele está vivo e Ele está presente nesse lugar através do seu Espírito presente em nós. Amém? Eu convido que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, dos versículos de número 27 a 29. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículos 27 a 29. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga não achei. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículos de número 27, a 29. Diz o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir do corpo, e come e bebe para a sua própria condenação. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Esses versos, eles são muito interessantes e eles, se você cresceu na igreja, nasceu na igreja e provavelmente sua mãe tentou apelidá-lo de Matusalém porque você é muito antigo na igreja, né? Ou algum daqueles nomes bíblicos bem interessante, talvez você tenha ouvido muitas vezes esse versículo, principalmente quando se celebrava a ceia. E esse versículo, então, ele foi passível de muitas interpretações, muitas delas, na sua maioria, são legalistas, no sentido de proibição de que as pessoas não pudessem participar da ceia do Senhor sem que elas passassem por um momento de confissão para os diáconos, né? E aqui nós não temos diáconos, temos presbíteros, né? Então, se você não passasse pelo corpo diaconal, não confessasse o seu pecado para os diáconos, para aqueles que vêm de uma igreja batista mais tradicional, você tem ainda a figura representativa do diácono, né? E então, se você não fizesse esse exercício, esse movimento de confessar o seu pecado para os diáconos, você então não poderia estar sendo liberado para a ceia. E se as pessoas faltassem no domingo da ceia, a gente já sabia que quem faltava no domingo da ceia era a pessoa que estava em pecado. Por isso é que o domingo da ceia era o domingo mais cheio, porque ninguém queria faltar. Porque todas as pessoas que faltassem no domingo da ceia seriam conotadas como algumas pessoas que estavam em falta com o Senhor. Então, costumeiramente, o domingo da ceia era o domingo mais lotado da igreja, porque todas as pessoas estavam ali. Eu preciso cear, eu preciso mostrar para as pessoas que realmente eu estou bem com Deus. Então, nessa ânsia de querer mostrar para as pessoas que você estava bem com Deus, ou que as pessoas estavam bem com Deus, elas acabavam fazendo aquilo que acabamos de ler aqui na passagem de 1 Coríntios, do versículo de número 27 ao 29. Historicamente, quando a gente olha para esse texto, Paulo está exortando aos irmãos da igreja de Corinto para que eles não participassem de maneira indigna na ceia. O que significa isso? O que nos mostra a história é que algumas pessoas, ao participarem do momento da ceia, elas saíam de casa eufórica e na medida que elas chegavam lá, eram junta-panelas, como Lisânias falou aqui de manhã e bem dito, e as pessoas
levavam as coisas de casa para a comunidade, todos se serviam ali na comunidade, sentavam e partilhavam o pão todos na comunidade. Porém, a gente percebia, e através da própria carta de Paulo aos Coríntios, a gente percebe que existia divisão na igreja. E através dessa divisão que existia na igreja, uns falavam, eu sou de Paulo, outros falavam, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Apolo. Então, no momento da ceia, essas pessoas que eram de Paulo não se misturavam com as pessoas que eram de Pedro. E as pessoas que eram de Pedro não se misturavam com as pessoas que eram de Paulo. E as pessoas que eram de Apolo também não se misturavam. E tinha um outro grupo mais espiritual ainda, que era das pessoas que se diziam que eram de Cristo, que eram os mais espirituais. Eu falei, não, eu não sou nem de Pedro, nem de Paulo, nem de Apolo, eu sou de Cristo. Olha que chique, né? Então eles eram muito mais espirituais ainda. Então você tinha essa divisão. E quando a gente olha para o momento da ceia, a ceia ela remete à questão de comunhão, ela remete à unidade, ela nos leva para um momento sublime de adoração, onde todos, independente do seu status, independente da sua raça, independente da sua condição social, são convidados à mesa para celebrar com aquele que é rei de todas as nações, com aquele que é rei dos reis, com aquele que não rejeita ninguém, com aquele que diante deles todos são bem-vindos, todos são aceitos. Afinal de contas, Cristo é rei e soberano de todos, porque todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, raças e nações, um dia eles hão de se prostrar diante do Cristo e confessar que Ele é soberano, que Ele é rei, para toda honra e para toda glória. Então, diante da ceia, nós somos chamados a exercer um movimento de unidade. E, acima de tudo, esse movimento de unidade tem a ver com o estado de alerta e atenção do coração daqueles que fazem parte dessa comunidade. Por isso é que Paulo está dizendo, examine-se a si mesmo, para que ninguém coma indignamente. Por quê? Nesse momento da ceia, além da ceia promover comunhão, unidade e adoração sublime, as pessoas estavam se utilizando desse momento para promover aquilo que eles tinham. Para promover o seu status, para ver qual grupo cozinhava o melhor cuscuz da época, qual grupo fazia o melhor vatapá, qual grupo fazia a melhor buchada, e eles estavam ali então competindo entre si, e tinha as pessoas que não tinham condições para competir, para cozinhar determinadas iguarias que eram chamadas de iguaria de gente chique. Sabe quando você vai na casa de gente chique, você fala, nossa, meu Deus, que chique, né? Eu estava assistindo esses dias um programa na TV e que eles comem algumas comidas exóticas na Europa e para eles lá é chique. Eu falo, mas se fosse um africano comendo, falariam que é fome, né? O cara está passando a fome porque não tem comida na África, mas comer europeu é chique, né? Então tinha essa distinção entre as pessoas. E aí Paulo alerta as pessoas para que elas não comessem indignamente no sentido de olhar para dentro de si, de olhar para o seu estado, para o estado do seu coração e fazer um exame profundo a respeito do estilo de vida que eles estavam levando. Por isso é que Paulo fala que nós não poderíamos participar da ceia de maneira indigna, porque toda aquela pessoa que participasse da ceia de maneira indigna, essa pessoa estaria então assim comendo a ceia simplesmente de maneira ilícita. O que Paulo está mostrando aqui é que o que nós devemos nos preocupar muito mais é com o estado do nosso coração, é com a natureza do nosso coração, é com a atitude do nosso coração, porque nosso coração é o templo do Espírito Santo e toda vez que a gente faz o exercício de relembrarmos o sacrifício de Cristo, nós precisamos olhar para dentro de nós e fazermos um exame a respeito da nossa própria vida para que a gente não coma indignamente, para que a gente perceba e faça uma avaliação de como tem estado a nossa vida. Ou seja, o momento da ceia é um momento de avaliação e de exame a respeito da nossa caminhada com Deus, a respeito do nosso relacionamento com Deus. Não é um exame, não é uma reflexão a respeito dos pecados que você cometeu na noite anterior, na semana anterior, mas é um exame que te convida a refletir sobre o estado e a natureza do seu relacionamento diário com Deus. É isso que Paulo quer que a gente faça um exame constante, porque toda vez que a gente tocar no pão e no vinho, nós estaremos lembrando o sacrifício que Cristo fez naquela cruz.
E toda vez que você pegar no pão e no vinho, você precisa se perguntar: será que o sacrifício de Cristo feito por mim na cruz, ele está valendo a pena? Eu estou fazendo valer a pena? Eu estou vivendo para fazer valer a pena esse sacrifício? E é um momento de exame, é um momento de introspecção, de olhar para si mesmo e perceber que você é uma pessoa limitada e perceber que você é uma pessoa que precisa constantemente da graça e do amor divino sobre a sua própria vida. É um momento de socorro, é um momento de auxílio, de olhar para Deus e de se voltar para Deus através do Espírito Santo e pedir misericórdia e perceber o quão falho nós somos, o quão necessitado nós somos e que a graça divina, ela não é necessariamente fruto das nossas próprias ações, mas ela é puramente, simplesmente graça. Ela é fruto das misericórdias divinas que nos alcançam a toda manhã. Por isso é que sempre que nós fazermos esse exercício, precisamos olhar para dentro de nós e percebermos o quanto Deus ama a gente e o amor dele é tão grande, tão sublime, que nos alcança a todas as manhãs. É um exercício de confissão. Não para mim, não para o Lisânia, se você quiser fazer, ótimo, mas não significa que ele vai falar: vai em paz, meu filho, não peques mais, teus pecados estão perdoados, porque isso é o Espírito Santo quem faz. E os nossos pecados, eles foram perdoados naquela cruz. Mas toda vez que a gente confessa o nosso pecado, toda vez que a gente se volta para Deus confessando o nosso pecado, olhando para nós mesmos, é uma maneira de pedirmos socorro e falarmos para Deus que somos incapazes de viver sem o auxílio do Espírito Santo sobre a nossa própria vida. E é uma maneira também de nos cutucarmos a nós mesmos, porque existem aqueles pecados em nós que são aqueles famosos pecados de estimação, né? Que a gente nem confessa. As pessoas se tornam tão santas que já nem pedem perdão para Deus. E outras se afastam inclusive da presença de Deus. Não vou para a igreja durante um mês porque meu pecado tem data de validade. Mas a gente precisa exercitar esse ato de confissão, porque toda vez que eu exercito esse ato de confissão perante a Deus, é uma maneira de reconhecer minha pequenez, minha limitação, minha insuficiência e de clamar pela misericórdia e pela graça divina para que ela continue me alcançando todos os dias da minha vida. E é o que Paulo fala: o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. E nós precisamos constantemente da graça divina para que nós sejamos alcançados. E quando a gente olha para dentro de nós, é uma maneira também de reconhecermos todas as mazelas que existem dentro de nós e nomeá-las. Certa vez um professor meu, ele disse: uma das maneiras que você tem de confessar seu pecado é você falar para Deus o quanto ele foi bom e quanto ele foi prazeroso na medida que você foi cometendo esse mesmo pecado. Porque a gente ora, né? Deus, perdoa os meus pecados, aqueles que eu cometi sabendo e aqueles que eu cometi também não sabendo, amém. Mas a gente precisa enumerá-los. Fala: eu gostei, Deus. Eu gostei quando eu vi meu chefe sendo humilhado daquela maneira. Porque toda vez que você faz esse exercício, você relembra aquilo que você faz. E é uma maneira de você perceber como nós somos completamente ruins. Como não existe bondade em nós. E nós nos deleitamos cada vez mais na maldade que nós praticamos contra o nosso próximo. Mas mesmo assim, Deus, em seu imenso amor, Ele insiste em nos amar e insiste em nos usar. Não porque nós merecemos, mas é por a graça. É por o ato de relembrarmos aquilo que Cristo fez. E isso só foi possível através da comunhão com Ele. E toda vez que nós nos sentamos à mesa, nós somos trazidos de volta para a presença de Deus, contemplando o véu do templo que se rasgou em duas partes, que simboliza que tudo aquilo que nos afastava de Deus foi completamente dissipado. Agora nós podemos entrar na presença de Deus e no Santo dos Santos e clamar com Ele e adorá-lo em espírito e em verdade. Não precisamos de legalismo, não precisamos de partidarismo, não precisamos de demonstrar aquilo que nós temos, mas o que precisamos demonstrar é simplesmente nossa piedade
intimidade, nosso relacionamento com Deus, nossa comunhão com Ele. E essa comunhão, ela começa das profundezas do nosso coração e ela vai ecoando no relacionamento que nós temos com o próximo. Por isso é que a comunhão com Cristo, ela faz com que nós também tenhamos comunhão com o nosso próximo, com o nosso irmão. Fazendo assim que não haja distinção de pessoas, pois em Cristo somos todos um. E nele fomos aceitos como pecadores, resgatados através do sangue que verteu naquela cruz. Por isso eu queria convidar você agora a abaixar sua cabeça e a fazer esse exercício. E a fazer esse exercício de confissão, que é um exercício que poucas vezes nós fazemos. E eu queria te convidar a fazer isso. De você falar para Deus o que mais te chateia, o que mais te afasta dele. Existem muitas coisas que nos afastam da presença do nosso Deus e precisamos cada vez mais falar a respeito disso. E precisamos cada vez mais falar sobre isso. Precisamos constantemente glorificar o nome daquele que vive para todo sempre. E a gente faz isso confessando nossas culpas, nossas falhas. Mas mesmo assim, Ele permanece fiel e Ele permanece de braços abertos para nos receber de volta diante da sua presença. Pai, nós estamos aqui como teus filhos, como uma congregação que veio nessa noite para celebrar, para festejar, para relembrarmos o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. E como teus filhos, queremos aqui derramar nossos corações diante da tua presença, para que o Senhor sonde os nossos corações e nos ajuda a vencermos toda sorte de orgulho, de vaidade, tudo aquilo que nos afasta da tua presença, tudo aquilo que faz com que nós participemos da tua mesa de maneira indigna. Nós queremos que o Senhor nos ajude a vencer e que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue transformando nossas vidas, porque aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. E obrigado, Senhor, pela tua promessa, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus é bom e Ele é muito, mas muito maravilhoso. E eu quero convidar nesse momento as crianças dos 0 aos 5 anos para que vocês possam ir até a porta dos fundos, porque as nossas voluntárias do Kids estarão ali esperando por vocês. E eles então, e vocês terão na verdade um ensino também para vocês ali nas nossas salinhas. E em seguida quero convidar também os nossos voluntários que vão nos ajudar na recolha da oferta, para que vocês possam se achegar aqui em frente, porque vamos fazer o nosso momento ofertório agora. E para você que está nos visitando, nós queremos reiterar novamente que esse momento de oferta é um momento que a gente entende que é um momento para aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, e que reconhecem também a soberania divina, e que reconhecem que tudo aquilo que eles têm vem do Senhor, e que Deus é o nosso provedor em todos os dias das nossas vidas, e que tudo que nós temos Ele é provisão divina. E toda oferta que nós damos ao Senhor não é troca, não é barganha. Não é porque você ofertou mais, Deus vai te abençoar mais. Não é porque você deu mais, Deus vai te dar mais. Mas nós ofertamos simplesmente por entender que nós amamos a Deus. É fruto do amor divino, é pura graça divina. Então não é barganha nenhuma e nós não acreditamos nisso. Pai, nós queremos entregar nas Tuas poderosas mãos esse momento agora, que nós vamos exercitar nossa fé através do dar, e nós queremos reconhecer que não temos vivido momentos bons economicamente falando e nos mais variados aspectos do nosso país, mas também queremos reconhecer que em tudo o Senhor tem nos sustentado e queremos agradecer ao Senhor por tudo isso. Então pedimos para que o Senhor continue provendo, continue nos ajudando, a fim também para que através do sustento que o Senhor tem promovido para nós, continuemos abençoando aqueles que estão perto de nós. E obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado.
encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou voltar ao passado, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Boa noite a todos. Estava aqui pensando enquanto que o Tomás falava, né? Quantas coisas lindas a ceia nos arremete à história. E eu queria voltar um pouquinho antes dessa festa, da preparação que nós vimos aqui, mas na época em que Jesus ele pega os seus discípulos e vai tomar a última ceia. Eu fico imaginando o que estava no coração do Senhor, sabendo o que viria pela frente. Ele tinha todos os planos traçados para ele desde antes da fundação do mundo. Ele é aquele mesmo cordeiro de 1 Pedro capítulo 1, verso 20, que como um cordeiro foi imolado antes mesmo da fundação do mundo. Esse conceito que havia em cada autor bíblico, de que o Deus que eu e você servimos, ele havia planejado todas as coisas, inclusive a morte do seu próprio filho, antes mesmo do mundo ser criado. Podemos dar um glória a Deus por isso? Você não tem um deusinho, e Jesus está sabendo o que ele vai passar. E ele convida os seus discípulos, aquele pessoal que convivia com ele. Ele está preparando aqui para falar sobre corpo. Ele vai dar o pão. E daqui a pouco ele vai dizer algo que ele insere na história da tradição judaica, em que todo mundo vinha e praticava essa celebração todos os anos. Era algo comum. Era a celebração da maior salvação da história judaica.
Quando lá no Egito, você se lembra, o Senhor naquela última praga, Ele diz que eu vou passar sobre o povo egípcio. E toda casa que está marcada com o sangue do cordeiro, toda casa que vai comer aquele cordeiro, esse cordeiro tinha que ser seu, algo precioso seu, conviver com você. E aquele cordeiro serviu como um testemunho da salvação de Deus. Toda casa marcada pelo sangue do cordeiro, essa estaria poupada do julgamento de Deus. E quando o julgamento vem e passa por cima daquele povo, toda casa marcada foi poupada. E o povo sai para uma jornada agora de libertação. A grande libertação que houve do povo judaico, e eles começam a celebrar isso todo o tempo, em memória daquela grande salvação. Aí chega Jesus e todos os seus discípulos. E ele faz essa preparação que o Tomás estava celebrando aqui com a gente. E depois ele vai dizer algumas coisas, alguns elementos interessantes em Marcos capítulo 14, verso 12 a 26. Você vai ter todos os elementos da ceia aí, os pães ázimos, você vai ver as ervas, você vai ver o vinho, você vai ver uma série de coisas. Mas parece que a celebração é normal. Mas de repente o Senhor fala uma coisa. Ele dá o pão e diz: esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo. Isso é novo. Isso é novo. Antes as pessoas comiam cordeiro. Aqui Jesus está dizendo: esse é o meu corpo. E toda vez que vocês comerem esse pão, toda vez que vocês celebrarem daqui para frente, lembre-se, esse é o meu corpo. Você faz parte do meu corpo. Por isso eu creio que a ceia é para discípulos. É para pessoas que tiveram aqui uma experiência com Jesus. É para aquelas pessoas que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. É para aquelas pessoas que sabem que o sofrimento de Cristo, esse sofrimento que Ele vai passar, nesse texto aqui Ele ainda vai passar, mas Ele sabe a dor que terá. Esse sofrimento que foi para Ele determinado lá na eternidade passada. Ele está dizendo agora: toda vez que vocês comerem desse pão, lembre-se, vocês são o meu corpo. Vocês estão sendo adicionados a esse corpo. E como discípulos do Senhor, ao vermos tudo isso que o Senhor está fazendo nesse mundo, nós somos partícipes disso. Essa é uma das razões que todo aquele que crê no Senhor, obras ainda maiores do que aquelas que Ele fez, nós faremos, porque somos o corpo de Cristo. Somos o Cristo ambulante numa sociedade como essa. E ao participar do corpo, nós temos que lembrar, como Tomás estava dizendo, lembrar daquelas obras de Cristo, lembrar do que Cristo fez por nós, lembrar que se não fosse a morte de Cristo, nós não estaríamos aqui hoje, não haveria razão de estarmos aqui sentados. Lembrarmos, irmãos, que é a morte de Cristo que nos dá vida, é a ressurreição de Cristo que nos coloca de volta num corpo que vai ser eterno, que um dia desse o Senhor virá buscar o seu corpo, o corpo que foi lavado com o sangue do Cordeiro. Aquela simbologia lá do Egito, hoje Jesus marcou a minha vida, marcou a sua vida, por causa do seu corpo dado por amor a nós. Eu queria que você lembrasse disso nesse momento. Nós estamos aqui porque um dia, lá na eternidade, o Senhor decidiu que Ele iria fazer por mim e por você. Ele iria dar o seu próprio Filho e seu corpo seria dilacerado em amor a cada um de nós. O que faz Jesus morrer por uma pessoa? O que faz Jesus morrer por mim? Uma vez eu estava cantando num musical, dentro do navio onde eu servi durante 2 anos e meio, e foi muito interessante, porque a música que eu teria que cantar, ela fazia uma pergunta: diga-me por que Jesus morreu por ti.
E eu comecei a fazer essa pergunta para mim, antes de cantar, e não consegui cantar. Não consegui cantá-la. Porque não havia nada para Jesus morrer por mim. Mas Ele, pela sua graça, pelo seu amor, Ele dá o seu próprio corpo, como um cordeiro santo, precioso, sem mácula, por minha causa. E isso para mim é precioso demais. É precioso demais. Eu queria convidar aqueles irmãos que vão servir aqui o pão, que venha aqui à frente, nós vamos orar. Lembre-se disso, você faz parte do corpo. Toda vez que você comer esse pão, não é simplesmente um pedacinho de pão. E também ele não se transforma em corpo de Cristo, tá? Isso aqui não tem nada místico. A única coisa que tem é uma ordenança aqui que o Senhor nos deu, de que eu e você, ao participarmos da ceia do Senhor, principalmente desse elemento, o pão, eu e você estamos celebrando a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, e que por causa dela, por causa do corpo dele, eu e você somos inseridos no corpo de Cristo. Amém? Eu queria convidar o pastor que viesse aqui à frente, ele vai me ajudar a servir juntamente com meus irmãos queridos. Diga-me por que Jesus morreu por você. Faz essa pergunta para você, enquanto nós estamos aqui celebrando, enquanto você recebe o pão, daqui a pouco. Faça essa pergunta, por que Jesus morreu por mim? E agradeça a Deus, porque um dia, lá na eternidade passada, Ele determinou que seu Filho iria morrer por nós. Isso aqui é precioso demais. E nós vamos cantar nesse momento e logo em seguida a gente ora. Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmos. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu. Os homens e seus espelhos mágicos só veem o Cristo vencido em dor. Não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou. Nenhum toque de vida do Filho do amor. Nasceu, sofreu, morreu.
Coisa linda é perceber esse Deus maravilhoso que dá o seu próprio Filho por mim e por você. Esse aqui é o símbolo de que nós somos aqui preciosos demais. Amém? Não importa qual foi a tua vida, o que você fez, importa que Jesus olhou para você no meio de 7,2 bilhões de pessoas nesse mundo e disse: você é meu. E o meu sangue, o meu corpo foi dado por amor a você. Vamos orar? Celebrando esse Deus maravilhoso. Pai, nós te louvamos, porque a festa continua. Ela continua porque tu não ficaste ali naquela tumba. Pai, nós te louvamos porque aquela pedra foi movida. Porque os anjos vieram e moveram aquela pedra. O milagre acontece. Teu corpo passa sobre aquelas vendas que ficam aplastadas, amassadas em cima daquela rocha. E tu sais, Senhor, totalmente vivificado para se encontrar com teus discípulos e conversar com eles e dizer que algo novo começou. O meu espírito agora virá sobre vós e vocês serão testemunhas da minha graça, do meu amor. A vida vai mudar. Os sonhos que vocês têm serão os meus sonhos. Os vossos pés serão os meus pés. E tudo que vai acontecer ao teu redor tem a ver com a presença do Espírito transformando cada dia a tua vida. Pai, obrigado por isso, porque isso transformou a minha vida, o meu coração, a minha casa. Porque eu posso ver isso, Senhor. Porque é palpável a tua presença nesse mundo, transformando vidas, como a vida dos meus irmãos aqui nesse lugar. Por isso, Senhor, obrigado pelo teu corpo, um corpo precioso, que me coloca no corpo e me faz sentir parte, Senhor, como um pequenino órgãozinho dentro desse corpo, fazendo com que a cabeça, que é Cristo, se mova na minha vida. Toma-nos, Senhor, em tuas mãos e nos dá ainda uma celebração ainda maior ao olharmos o significado do teu sangue na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Se todos foram servidos, se há alguém que deixou de ser servido, levante sua mão. Alguém que deixou de ser servido ali, por favor. Nós queremos que todos participem. Você que faz parte do corpo de Cristo. Há mais alguém que deixou de ser servido? Levante sua mão para que a gente possa te identificar. Não havendo mais ninguém, eu queria te convidar a se colocar de pé. E nós vamos comer todos juntos. Comamos, irmãos. Eu queria fazer algo aqui um pouquinho estranho, que a gente não fez ainda, pastor. Mas eu queria que você olhasse para trás, uma pessoa que você, de repente, nem conhece tanto. Eu queria que você fosse lá e desse um abraço, porque essa pessoa foi feita teu irmão por causa do corpo de Cristo. E volte para o seu lugar logo, porque a festa continua. Obrigado, pastor. Fica aqui, fica comigo. Ajudar a subir o vinho. Podemos sentar. Naquela última noite de Jesus com os seus discípulos, eles tinham muito em mente apenas a saída do povo do Egito, que foi contada de pai para filho, de geração para geração, de centenas de anos. Estava escrito na lei, estava escrito nos profetas, estava escrito nos livros históricos. Eles estavam acostumados a relembrar a saída do povo do Egito, do povo de Israel, deixando de ser escravos, relembrando, comendo um cordeiro. O cordeiro era morto, e o corpo de Jesus simbolizado no cordeiro, neste pão. Eles comiam o cordeiro, comiam a carne. Durante a refeição, algumas vezes, tinha um momento que eles tomavam um cálice como esse, semelhante a esse. Quanto cálice?
3 cálices, né? Mas naquela noite a história ia mudar. Desde uma coisa mais simples, porque custava uma ceia pascal. Custava comprar uma ovelha. Custava matar a própria ovelha. Custava comprar o vinho para relembrar aquela noite que foram libertos do domínio do Egito. Mas dali para frente, aquelas pessoas que estavam com Jesus, os 12, não entendiam alguma coisa que ia acontecer. Porque dali para frente, eles não precisariam nunca mais sacrificar um cordeiro, porque Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele seria sacrificado ali algumas horas. Eles não precisavam relembrar tanto que o sangue daquele cordeiro morto lá no Egito e o sangue do cordeiro colocado nas portas das casas dos judeus era um sinal para que o anjo do Senhor não matasse os primogênitos. Mas agora o próprio sangue de Jesus seria suficiente para perdoar todos os pecados deles. E por 2 vezes na narrativa da ceia, Jesus diz: façam isso em memória de mim. Cada vez que você comer esse pão, não é para relembrar aquele cordeiro lá do Egito, mas para relembrar de mim. Eu sou o Cordeiro de Deus. Cada vez que vocês comerem essa ceia, quando tomarem o cálice, esse cálice é o símbolo de uma nova aliança que eu estou fazendo com vocês. Que aliança é essa? Uma aliança que o relacionamento deles com o Pai não seria baseado em comportamento, não seria baseado em cumprir ou não cumprir a lei, porque nenhum deles conseguiu ou conseguiria cumprir a lei, nenhum de nós. Mas Jesus cumpriu a lei por nós. Mas era justo Deus punir, é justo Deus punir quando a gente não cumpre a lei. Mas Jesus puniu o meu pecado, o seu pecado, no Senhor Jesus Cristo. E o sangue dele derramado na cruz, simbolizado neste cálice, é o sangue da nova aliança, que aquilo que ele disse, ele iria cumprir. É tão maravilhoso pensar que se você relembrar o seu pecado, o meu pecado, alguns dos nossos pecados, seja aqueles pecados rotineiros ou aqueles pecados hediondos, se a gente pudesse fazer uma distinção, quando na realidade ele não existe, e poder lembrar que nada fugiu do poder do sangue que nos purifica de todo o pecado. O que é que Jesus queria? Ele falou: façam isso em memória de mim. Eu creio que vocês que têm filhos pequenos, ou mesmo quando eles são grandes, vocês costumam celebrar o aniversário deles. Eu lembro dos nossos que eram pequenos, hoje já são grandalhões, não precisa tanto mais disso, mas a gente faz coisas mais simples. Eu lembro quando eles eram pequenos, a gente gastava uma nota, né, para celebrar. Eu lembro, até hoje, o dia que eu soube que a Teca estava grávida, me traz boas memórias aqui. Eu sabia que ia ser muito caro, né? Isso passou na minha mente também. Mas a alegria de dizer: eu vou ter um filho. E quando eu lembro disso, não é uma mera lembrança, é uma lembrança que mexe comigo. É uma doce lembrança. Como para você, talvez, é certamente uma doce lembrança. Uma lembrança quando você viu, eu mencionei hoje de manhã, quando você leu no jornal que seu filho havia passado no vestibular. Ou então quando você pega o convite de formatura do seu filho, da sua filha, e diz: puxa, ele chegou lá. E daqui a alguns anos, quando você está revendo talvez o seu álbum de fotografias, você encontra aquele convite, a imagem volta. Não é uma mera lembrança, é algo que mexe com a gente. E quando Jesus disse: façam isso em memória de mim, é esse tipo de lembrança que ele está dizendo: curtam, deliciem-se. Por quê? Porque todos nós estamos fadados a um destino eterno longe de Deus, em um lugar que a Bíblia chama de inferno. Mas por causa do sangue de Jesus derramado em nosso lugar, o nosso destino foi mudado. E no momento em que você creu em Jesus como seu Salvador, todos os seus pecados foram perdoados. E Deus lhe deu uma vida no céu depois da morte. Mas que não começa depois da morte, começa hoje. Por isso ele diz: façam isso em memória de mim, relembrem. Relembrem que não precisa andar mais com culpa. Relembrem que tudo que você fez já foi tratado na cruz. Por isso celebrem. O sangue é para celebrar. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos receber o cálice. Enquanto nós cantamos, quero encorajar você, enquanto você espera o cálice chegar na sua mão, tente relembrar o fato
com gratidão que os seus pecados, o meu pecado, nossos pecados foram limpos através do sangue de Jesus. Relembrar isso com alegria. Vamos receber o cálice enquanto cantamos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis desse sangue lavados com roupas que não sangram, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais forte pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sem este todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se a gente relembrar a cena daquela noite em que Jesus disse para os discípulos que celebrem, se deliciem quando vocês lembrarem desta noite. Não exatamente naquela noite, naquele momento de comer a última ceia, mas no momento em que quando esteve dali algum tempo, dali algumas horas ele ser crucificado.
Naquela noite, não somente Pedro trairia Jesus, todos os 11 discípulos trairiam Jesus. Judas não estava mais com eles. Eles nem sabiam que para aquela traição ser tratada, dali a algum tempo Jesus morreria. Daria o corpo dele e o sangue derramaria para que aquela traição fosse tratada. No texto que o Tomás usou no início desta celebração, do que havia na igreja de Corinto, divisões, imoralidade. Durante a ceia, as pessoas se comiam mais que as outras, bebiam mais que os outros. O sangue de Jesus também lida com os nossos preconceitos. Quando a gente chega para ele e diz: eu tenho preconceito. Quando eu digo eu sou orgulhoso. Quando eu digo eu sou autossuficiente. Para aquelas coisas que só você sabe. Por isso ele falou: em memória de mim, celebrem, curtam, porque tudo isso que eu vejo em você, na hora que você confessa, o meu sangue continua purificando. Por isso, esse momento ele é muito solene, ele é muito sério, ele é muito significativo, mas ele é muito alegre. Ele é sério porque para que o seu pecado e o meu pecado fosse apagado, não foram 1000 cestas básicas que eu pudesse dar, não foram 1000 dízimos que eu pudesse dar, mas era tão sério que precisou Jesus morrer e ressuscitar. Por isso ele falou: faça isso em memória de mim, porque aquela noite que você não estava lá, mas como o Humberto mencionou, citando Efésios, ele conheceu você antes da fundação do mundo. Por isso eu posso celebrar. Então vamos fazer isso agora, com gratidão, como fomos ensinados. A gente pegar o cálice, tomar e depois dar graça. Vamos fazer isso juntos. Seguindo o que o próprio Senhor Jesus nos disse, que ao relembrar, ao fazer o que fizemos nesta noite, em memória dele, a gente dá graças. Dê graças, porque não há nada na sua vida ou na minha vida que Jesus não veja, mas que o sangue dele não tem o poder para purificar. E eu posso e você pode viver sem culpa. Vamos dar graças pelo sangue de Jesus. Amém. Depois Jesus, Senhor com eles, Jesus disse, 2 vezes eu mencionei: fazer isto em memória de mim. Mas ele disse também: cada vez que nós comêssemos do pão e bebêssemos do cálice, nós estávamos anunciando a volta dele até que ele venha. Ele disse também, um pouco antes da última ceia, que aquela seria a última ceia com eles. Eles nunca o veriam novamente até o dia que ele voltasse. Mas como é que vamos viver até o dia da volta dele? 2 coisas eu queria lembrar a você. Uma delas é relembrar o sangue dele. Até o dia da volta de Jesus a gente vai continuar sendo pecador. Mas, por outro lado, quando participamos da ceia, por isso devemos fazer isso sempre, é um momento de purificação. É um momento que eu tenho que, como vimos no início, se eu vou participar da ceia da forma correta, eu tenho que confessar pecados. Por que as pessoas viviam doentes lá em Corinto? Porque elas não lidavam com o pecado. Eram orgulhosas, não confessavam. Por isso o texto diz que algumas estavam doentes. Algumas morreram mais cedo do que deviam morrer. Quando a gente tem um ressentimento, que a gente não lida com ele, a gente não perdoa o ofensor, a gente termina ficando emocionalmente doente. É a doença que pode levar à morte. Por isso alguns morreram em Corinto mais cedo. Por isso cada vez que eu venho para a ceia, enquanto Jesus não vem, até que ele venha, é o momento de lidar com o meu pecado. Eu ir embora para casa perdoado, feliz, satisfeito. Mas tem outra coisa, até que ele venha. Em Lucas capítulo 12, Jesus
conversando com os seus discípulos, diz que quando ele voltar, ele quer voltar a encontrar os seus servos o servindo. E naquele dia, quando ele voltar, quando ele encontrar os seus servos servindo, ele mesmo diz que ele vai pegar o cinto dele, amarrar na cintura, se curvar, e ele mesmo servir os seus servos. Já pensou? Que cena! O Senhor Jesus nos servindo. Mas ele falou: eu quero encontrar vocês servindo até que eu venha. Essa semana eu estava numa igreja aqui na porta da saída da igreja, havia uma frase assim: você está saindo para um campo missionário. Quando você atravessa aquela porta, lembre, Deus quer usar você no lugar onde você está, na sua casa hoje à noite, amanhã no seu trabalho, no seu consultório, no seu escritório, na sua escola. Deus lhe colocou lá para isto, para servi-lo até que ele venha. Quando a ceia terminava, por muitos, pelo menos 2, 3 séculos, se há registro, e cada vez que as pessoas celebravam a ceia, sabe como elas cantavam, elas terminavam? Elas terminavam a festa de amor dizendo: até que ele venha. Abraçavam a outro dizendo: até que ele venha. Cada vez que eles diziam até que ele venha, eles lembravam: Jesus vai voltar. Por isso quero convidar você a ficar em pé. Vamos cantar a última música, música que fala da volta de Jesus. Vamos ter esse espírito até o dia que ele voltar. Já
quando eles celebravam a ceia logo depois que Jesus ressuscitou, eles sabiam que viria perseguição sobre eles. Eles sabiam que viria dores, sabiam que viria perdas, viria sofrimento, mas ao mesmo tempo, eles sabiam porque Jesus havia morrido e ressuscitado, até que ele voltasse, Jesus daria para eles, cada dia, o suprimento para que eles pudessem continuar vivendo. Fosse suprimento material, emocional, espiritual. Por isso eles diziam, quando eles se separavam, até que ele venha. Vamos terminar assim hoje à noite. Quero que você vire para o seu lado, abrace quem está ao seu lado e diga, até que ele venha, até que ele venha. Deus abençoe vocês até domingo. Se ele não voltar, Deus abençoe cada um.